Então, vamos fazer um vídeo agora explicando, é um vídeo complementar ao meu vídeo que eu fiz ontem sobre o que há de diferente nesse evento de chuva no litoral de Santa Catarina em relação a outros eventos do passado. Eu quero alertar que esse não é um canal de previsão de tempo, aqui a gente simplesmente tenta pensar um pouco fora da casinha, né? Mostrando didaticamente o que acontece, porque ninguém espera que a atmosfera se comporte dessa maneira. E eu vou mostrar por quê. Então eu vou mostrar a onda de calor, né, que a gente está tendo aqui na Argentina, e vai continuar durante a semana, até pelo menos terça-feira. Essa onda de calor, ela é a segunda em termos de intensidade desse ano, vai ser a segunda. Nós tivemos uma de quase 20 dias, que durou até dia 23 de janeiro, ali na região nessa mesma região da Argentina, e tivemos várias coisas bizarras. Então agora nesse evento aqui, com a previsão do Waze para o ECMWF, né? Então a gente está vendo aqui a probabilidade, né, do calor. Então o que significa isso? Uma onda de calor é definida quando 4 dias, né, de temperaturas superando 5 graus a temperatura média. Então é isso que está mostrando aqui, né? Qual a probabilidade disso ocorrer. Então a gente vê aqui 95%, 96% de chance. Então a gente está mostrando esse mapa e em cima dele a gente está mostrando uma altura, isso aí em metros, né? 36 mil metros. Então a altura da isoterma de 0 graus. Então, se eu soltasse um termômetro, né, colocasse um termômetro a 3.600 metros, eu encontraria o nível de 0 graus nessa altitude. Então, essas duas coisas estão ligadas. E eu vou explicar por quê agora. Então, os gases de efeito estufa, quando eu estou falando de gases de efeito estufa, né, o gás de efeito estufa mais importante na atmosfera é o vapor d'água. Ele é responsável por 95% do efeito estufa. Então, o problema é que o vapor d'água ele é muito variável, enquanto que o CO2 não. O CO2 ele está sempre presente. Então, essa onda de calor que está sendo formada agora, ela faz com que vapor d'água, né, e CO2 mantenham o calor próximo à superfície. Então a gente está vendo esse calor aqui, né, nessa cor amarela, esses tons amarelado, né, alaranjado, sou daltônico, mas esse calor mantido na superfície, ele vai fazer falta em níveis mais altos. Então eu vou mostrar agora, né, como essas duas coisas estão linkadas, né? Para isso é bom a gente lembrar que os sistemas meteorológicos, por causa da rotação da Terra, o ar frio ele tende a seguir um caminho como esse. Então, justamente nessa região aqui, a gente está vendo esse frio, essas isotermas, o frio, né? Literalmente ele está mais baixo. E o que vai acontecer nesse final de semana é que esse frio vai estar sobre ali a região no litoral de Santa Catarina, né? Então a gente vai ver isso aqui para quarta, né? Quinta, sexta, desculpa, agora no sábado, tá? E principalmente para o domingo, né? Domingo a gente tem justamente essas isotermas, essa região aqui, que aparentemente, né, a gente vê que o calor mantido na Argentina, ele está fazendo falta nos níveis mais altos aqui no litoral de Santa Catarina. Aí depois a gente tem na segunda, né, ainda essa condição, e na terça-feira também. Então a gente vê ali como uma coisa está ligada com a outra, e essa onda de calor,
na Argentina, por si só, ela é importante, né? As temperaturas nessa região vão ficar ali por 39, 40, né, graus, temperaturas muito elevadas durante muitos dias. Isso é suficiente para destruir a agricultura nessa região. Isso é muito preocupante, tem muita soja. Então, já o fenômeno em si da onda de calor nessa região é preocupante. Infelizmente, isso vai ser uma constante nos próximos anos. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Com essas novas bizarrices, né? Então, se algum de vocês aqui não entende, né, que a gente está vivendo essa emergência climática global, aqui tem um bom exemplo do que pode acontecer e vai acontecer nos próximos anos. Aí eu como um provocador, né, eu costumo dizer que muitas coisas que a gente nem fazia ideia que seriam possíveis vão acontecer nos próximos anos. E uma provocação dessas, né, é que talvez a gente tenha que levantar durante um domingo no litoral de Santa Catarina, em São Paulo, onde que for, com a pá na mão para tirar a neve de suas portas, para poder abrir sua porta. Bizarro, né? É pesado isso. Mas é isso que acontece. Justamente a gente está explicando, né, aqui didaticamente o que vai acontecer, e a gente está no nível de 1 a 100, a gente está aí nos primeiros níveis, talvez 1% do que pode acontecer nos próximos anos. Por isso é muito importante toda essa discussão sobre essas mudanças nos padrões climáticos, né, que vão acontecer nos próximos anos, porque a gente viu na COP27 que nada vai mudar. A gente vai ter aí, nos próximos anos, mais do mesmo. E o importante é a gente aprender a conviver com esses fenômenos, prevê-los melhor, ajustar nossos modelos que estão completamente, em parte, incapazes de prever principalmente esses eventos de microexplosão úmida, né, esses outros eventos aqui. Então a gente precisa aprender a conviver com esses eventos e, ao mesmo tempo, né, tentar mitigar as perdas materiais, as perdas humanas. Então, portanto, é preciso bastante humildade com relação ao que vai acontecer. Se não acontecer o que a gente está prevendo, ótimo, tá? Ótimo, não tem problema com relação a isso. Mas sempre aprender um pouquinho, né, e estar aberto para o aprendizado, né? Então aqui eu coloquei algo que é importante do ponto de vista de previsão e também do ponto de vista de aprendizado. Nós temos que ter aprendizado com isso e adotar, obviamente, uma postura, primeiro, de mitigar as perdas humanas e materiais e, posteriormente, nos próximos anos, tentar fazer algo na direção contrária. A gente tem feito mais o mesmo e a gente sabe que se a gente faz sempre a mesma coisa, o resultado não vai ser diferente. Então a gente precisa mudar. E não uma perspectiva individual. Não é, você, né, você é isso, você é aquilo. Não importa o que uma pessoa faz. Uma andorinha sozinha não faz verão. É preciso que todos nós, e aí a gente vai numa questão de legislação, uma questão de criar uma economia, uma nova economia, que dê conta, né, de diminuir as emissões de carbono numa taxa aceitável. Então eu vou manter esse canal agora, essas gravações, para tentar resolver também esse outro problema. Então, tanto falando sobre os eventos climáticos bizarros que estão acontecendo. Então a gente tem aqui nessa semana, primeiro, uma onda de frio. Essa onda de frio gerou uma espécie de ciclogênese, está gerando uma ciclogênese, uma frente que volta, e aí a gente tem uma onda de calor associada. Ou seja, coisas um tanto quanto difíceis de entender, inclusive para especialistas, quanto que dirá para pessoas simples.
Mas o importante é que a gente extrai as informações úteis, que podem ser úteis para mitigar eventos. Então, durante o decorrer desse processo, sempre preste atenção na meteorologia oficial. Esse canal não é um canal de meteorologia oficial, né? Eu, como professor, estou aqui para aprender e para ensinar o que eu puder, né? E também na Defesa Civil, né? As autoridades já estão acompanhando isso bem de perto, então ajudem, né, no que for possível. E vamos também rezar um pouquinho, porque rezar sempre é bom, né? Para que realmente não aconteça nada de bizarro nessas chuvas desse final de semana. Eu vou estar por Joinville, vou procurar ir para lá para ver o que vai acontecer e, obviamente, rezar para que não aconteça nada de pior com Santa Catarina, com nossa região, para que isso tudo, na verdade, seja só uma invenção de modelo, que é possível, porque os modelos não estão tão bons assim. Obrigado, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, coloque o sino de notificação, né? Eu tenho um outro canal, É o Clima, esse vídeo também vai lá pro É o Clima, eu vou promover mais nos próximos dias mais vídeos, então você sempre vai ser avisado sobre essas mudanças, né? Também vou aqui ensinar a usar o Waze, que é uma ferramenta muito útil para todo mundo, né? No seu celular, para você se programar durante o dia, para você entender todas as funcionalidades dele. E também outras coisas como mudanças climáticas, né? O que a gente pode fazer coletivamente para tentar resolver esse problema do aquecimento global. Então, bom dia e obrigado para todos e todas e todes, né? Um abração.